Olá, gente, tudo bem? Essa é a segunda parte da nossa conversa. Na parte anterior, ainda nessa parte 2 da unidade 6, ainda nessa parte, mas nesse primeiro momento nós trabalhamos sobre os conceitos, sobre as finalidades, o parâmetro, os parâmetros e os objetos que compõem, afinal de contas, as ações direta de inconstitucionalidade genérica, ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Trabalhamos cada uma delas, os limites temporais, os limites espaciais, a diferença especial que se trata aqui da DPF de alcançar normas prévias à própria Constituição, e também a DPF tem um espectro muito mais amplo, que é o de englobar, além de leis e atos normativos federais e estaduais, também municipais, e aqui um ponto importante, ela trata de ato do poder público, ou atos do poder público. E isso é muito mais genérico, muito mais amplo do que os objetos da ADI e da ADC. Mas, enfim, já tratamos desses pontos. Nós passamos agora a tratar sobre o andamento, ou pelo menos os pontos principais dentro do andamento de uma ação dessa natureza. Portanto, lembrar que o procurador ou a procuradora-geral da República sempre participará do processo, como já falamos, seja como legitimado, que ajuizou a ação, seja como aquele que será ouvido, necessariamente precisa ser ouvido, deve ser oportunizada a participação do procurador ou da Procuradora-Geral da República dentro do processo de controle de constitucionalidade concentrado, abstrato. Joia, gente? Esses são características importantes. Nós não falaremos um passo a passo sobre requisitos da petição inicial, como é ouvida a União, se for o caso, o Estado, como que promove a defesa. Isso não nos interessa. Nos interessa entender os pontos principais dentro dessa ação. E é com esse escopo que eu trago esse conteúdo complementar aqui para vocês, ou esse vídeo complementar relativamente ao nosso conteúdo da parte 2 dessa nossa unidade. Joia? Bem, após a ajuizada quaisquer dessas ações e considerando o respeito aos legitimados, que nós já trabalhamos, né, presidente da República, governador do Estado, procurador-geral da República, esse primeiro espectro, esse primeiro grupo, né, as mesas da Câmara, mesa do Senado, ou mesa da Câmara Legislativa, ou de assembleias legislativas, esse um segundo grupo, ou ainda um terceiro grupo, com Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical ou Entidade de Classe de âmbito nacional, e também os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, que compõe, portanto, o terceiro grupo. Ajuizada por quaisquer desses legitimados, observado em alguns casos a necessidade de presença de advogado, por ausência de capacidade postulatória, que nós já vimos. Se tratar, e algumas vezes se trata, de um processo que demande certa urgência, porque as suas consequências podem ser desastrosas, a inconstitucionalidade tende a ter consequências desastrosas do ponto de vista não só jurídico, mas econômico, social, né, político, muitas vezes. Então, é possível que seja concedida, pleiteada e eventualmente concedida uma tutela de urgência, ou uma medida cautelar. Eu tenho tratado como tutela de urgência, alguns autores fazem isso, exatamente para adequar a nomenclatura ao novo Código de Processo Civil, a uma nova realidade, um novo tratamento desse tipo de decisão. Embora vocês encontrem outros termos na própria ou nas próprias leis que disciplinam a ADI, ADC e a DPF. Joia? Então, tratando de tutela de urgência, em que basicamente consiste? Consiste num provimento de caráter, como o nome já diz, urgente, que de alguma forma antecipa, em alguns casos, antecipa o que se pretende com o acórdão do Supremo Tribunal Federal, ou seja, de alguma forma se pretende muitas vezes suspender os efeitos de uma decisão, no caso de uma ADI, suspender os efeitos de uma lei ou ato normativo por meio de uma decisão do STF, para evitar que, diante da demora
potencial que ocorra pelo próprio andamento de uma ADI, algumas nós vamos tratar hoje ainda, mas vocês podem pesquisar, tem decisões aí há mais de 16, 18 anos e ações que não foram julgadas. Então, essa demora pode acarretar aí vários prejuízos, né? Mas vamos aos pontos, então. Existe a possibilidade de tutela provisória, de tutela de urgência ou chamada de medida cautelar? No processo civil vocês já viram, são situações um pouco diferentes, mas aqui a gente trata especialmente, muito mais com caráter de tutela de urgência do que com caráter cautelar. Mas, vamos lá. É possível? Sim, é possível e a gente vai tratar em cada situação a diferença. Mas a primeira coisa é, qual é o quórum necessário para a concessão desse tipo de medida de caráter urgente? Qualquer ministro pode fazer? A rigor, não é assim que funciona. A rigor, para que haja concessão de medida em caráter liminar, né, em limine, ou seja, antes mesmo de um andamento maior, de oitiva de eventuais interessados, de amicus curiae, enfim, antes de tudo isso, então, uma decisão dada em caráter inicial, ela precisa de um quórum qualificado, tá? Precisa de um quórum qualificado. É o mesmo, tá? Para decidir o mérito. E aí você está me perguntando, tá bom, professor, mas você não me disse ainda qual é o quórum para o mérito. Pois bem, o quórum para análise do mérito é de maioria absoluta. Como você sabe, o STF possui 11 membros. Portanto, a maioria absoluta é equivalente a 6. Sendo necessário, para a instauração da sessão que vai fazer o julgamento, um mínimo de 2/3 dos ministros. Um mínimo, portanto, de 8 ministros. Então, para que se instaure, para que haja votação propriamente dita, a discussão, para que, enfim, são necessários 8 ministros. E pode ter, obviamente, se é o mínimo, pode ter 9, pode ter 10, pode ter 11, o mínimo são 8. E 6 deles precisam votar no mesmo sentido, tá? De repente, de conceder a tutela de urgência. Tá, professor, mas aí deu 5. 5 não é maioria absoluta. Então, continua em vigor a lei, sem nenhum problema, teve 5, certo? Importante, as ADIs, ADCs, DPFs, elas são julgadas pelo plenário, não é pela primeira ou pela segunda turma, são julgadas pelo plenário, por todos os membros, todos os ministros e ministras. Nesse caso que nós estamos tratando de uma decisão de caráter provisório, excepcionalmente o relator pode fazer sozinho. Vocês bem sabem, existe um relator designado ou uma relatora designada para processos que chegam ao STF, em órgãos colegiados em geral, faz todo o estudo, o relato, preside o andamento processual, marca a sessão, enfim, é quem preside o processo, o andamento processual e em determinadas circunstâncias, especialmente durante o período de recesso forense, aí final do ano, aí as últimas semanas de dezembro, um pedaço aí de janeiro, quando estão os demais ministros ausentes na corte, é possível que seja concedida pelo relator. Isso é excepcional, tá, gente? Isso é excepcional. Então, importante frisar. Isso não é interpretação contra a legem, a própria lei prevê essa possibilidade. Então, de fato, o plenário vai se reunir só depois, nesses casos de recesso. Importante aqui, gente, eu fiz uma observação no material de vocês aí, fala que a ADC não tem essa exceção à regra, e o motivo é muito simples. Todas as leis se presumem, leis e atos normativos, mas vamos tratar aqui leis em âmbito geral, todas as leis se presumem constitucionais. Portanto, não é preciso que seja proferida uma decisão que decrete liminarmente, provisoriamente, que ela deve ser considerada constitucional, que a princípio, a rigor, todas elas as leis são constitucionais, certo? Só quando o contrário acontece, quando
quem é legitimado do rol ajuiza a ação e afirma que a lei X é inconstitucional, ela pode estar causando alguns prejuízos e precisa ser suspensa, eventualmente, a sua eficácia no plano do direito. Mas uma lei que é presumidamente constitucional, ou seja, só se pretende revesti-la, tornar absoluta essa presunção de constitucionalidade, e não precisa de eliminar. Não precisa desse tipo de mecanismo, certo? A gente até vai olhar no próximo slide aqui, essa diferença entre as ações, tá? Entre a ADI, a ADC e a própria DPF. Portanto, assim como acontece em uma decisão de mérito, uma decisão de caráter provisório, uma tutela de urgência, também possui efeito erga omnes, né, contra todos ou em relação a todos, e efeito vinculante. Portanto, na vigência daquela decisão, deve ser seguida aquela determinada ou interpretação, ou indicação, ou suspensão. Então, portanto, nesse período se respeita especificamente aquela decisão proferida em sede de controle concentrado, tá? Em sede de controle concentrado. Também consta para vocês que uma decisão que indefere o pedido de caráter liminar, ela não vai produzir efeitos, claro, tá? A rigor, o ordenamento jurídico ele é um todo coerente e harmônico. Se aponta algum problema, se pretende retirar, que o STF dê uma decisão e o STF diz, ó, por hora não vejo condições reunidas para tanto, então significa que aquele apontamento, aquele retirar do ordenamento jurídico, ele é feito só pelo legitimado. Ele continua ali todo harmônico, sistemático e coerente. Obviamente a gente sabe que há muitos problemas na legislação, mas há uma presunção e se trabalha dentro dessa lógica, tá? Dentro dessa lógica de coerência e unidade do ordenamento jurídico. Beleza, gente? Como eu já vinha dizendo para vocês, na ADC não existe a rigor uma concessão de tutela de urgência ou uma decisão em caráter liminar. Não existe relativamente ao mérito ou relativamente ao objeto propriamente do processo. Por quê? Porque numa ADI você diz, é inconstitucional, requer liminarmente a suspensão dos efeitos dessa lei por conta dos prejuízos que ela possa causar. Aí concedeu a liminar, suspendeu aquela norma. Em uma ADC, isso, relativamente ao objeto propriamente dito, dizer se é ou não é constitucional, isso não entra na análise em uma ADC. Por quê? Porque na ADC já se presume a constitucionalidade, eu já disse isso para vocês, e na ADC o que acontece é que pode o Supremo efetivamente conceder uma decisão em caráter liminar, mas essa decisão não vai discutir a constitucionalidade. Vai apenas, se for o caso, se assim entenderem os ministros, suspender ou determinar a suspensão ou sobrestamento de todos os processos que tratem daquele tema, ou que envolvam o tratamento daquele tema, ou que dependam daquele tema para serem julgados em primeira, segunda instâncias, no país todo, determina a suspensão de todos esses processos. Para quê? Para que o STF decida se aquela norma é constitucional ou não é constitucional, e em declarando constitucional ou declarando inconstitucional aquela norma, no final das contas, estarão liberados os juízes, as juízas, os desembargadores, as desembargadoras das várias subseções e tribunais Brasil afora a retomarem o andamento dos processos sob sua jurisdição e aí, então, poderem efetivamente julgar, certo? Tá? Se de repente ficou uma dúvida, volta essa parte do vídeo. Ou seja, aqui a liminar diz respeito apenas à determinação de suspensão de todos os processos. Não diz se aquela norma é ou não, ainda que temporariamente, considerada constitucional. Isso está fora, na ADC, está fora de cogitação. O que existe é, determina a suspensão de todos os processos porque há risco. No exemplo, no Paraná se decide de um jeito, no Amapá de outro jeito, na Bahia de uma forma, em Mato Grosso do Sul de outra. Então, veja, considerando que, ao longo dos estados também, São Paulo, Rio de Janeiro e assim sucessivamente, por conta dessa grave insegurança, grave incerteza jurídica,
em solo nacional para evitar que mais, às vezes, milhares de processos sejam julgados com decisões contraditórias, se determina que todos eles parem onde estão. E parando onde estão, aguardarão o entendimento a ser fixado pelo STF, e ao ser fixado pelo STF, todos os juízes e tribunais deverão observar essa interpretação e essa decisão. Por quê? Porque se trata de decisão com efeito vinculante, vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, com a exceção que eu já tratei para vocês, do próprio Supremo Tribunal, Plenário do Supremo, aquela coisa toda. Joia, gente? Isso é previsão legal, não tem tanta novidade assim, não tem nada de surpreendente, basta uma leitura rápida, vocês vão encontrar essa disciplina, certo? Na ADI, um detalhe, na ADI em geral o que acontece é o contrário. Em geral não se determina a suspensão dos processos por meio de uma ADI. Por meio de uma ADI diz, é constitucional ou é inconstitucional, ou tudo indica que, liminarmente. E aí determina a suspensão ou não dos efeitos da lei, não do processo, não andamento processual, certo? Porém, excepcionalmente é possível acontecer. Excepcionalmente é possível acontecer. E quando assim entende o STF, ele pode também determinar que todos os processos que tratem daquele tema ou que tenham como causa de pedir, aí envolve essa discussão sobre aquela norma, aquele artigo, né, ou aquele grupo de artigos, essas ações sejam suspensas no país todo, tá? Todas elas que estão aí, cada uma de um jeito, paralisam, suspendem, aguardam a decisão do STF, nos mesmos modos da ADC. Isso não é previsão legal da lei que trata da ADI e da ADC, mas o STF tem entendido que é possível aplicar por analogia, tá? É possível aplicar. Tranquilo? É possível além disso, tá? É possível além disso, como eu já disse, suspender a norma. E por que suspender a norma? Para evitar que ela continue a produzir efeitos, ou que haja duas normas conflitantes, uma é constitucional, outra é inconstitucional. Você retira de cena ou suspende, pelo menos temporariamente, até que se resolva o mérito, para que esse conflito, ou aparente conflito, que temporariamente se entendeu como tal, seja extirpado, seja mantido a sete chaves no ordenamento jurídico, certo? E quando acontece isso, quando o STF diz, entendo que aparentemente é inconstitucional essa norma, então determina uma suspensão, então todos os ministros entendem aparentemente que se trata aí de uma norma inconstitucional e determina a suspensão daquela norma. Os efeitos dessa decisão liminar, os efeitos são ex nunc, tá? São efeitos ex nunc, ou seja, se em regra, no mérito, eles são ex tunc, portanto retroagem, no caso da liminar, eles são ex nunc, portanto só a partir da decisão em caráter liminar. Não retroage nada, porque é uma decisão de caráter provisório. Imagina ter que rever todas as situações jurídicas anteriores com base numa decisão provisória, que de repente, 2 anos depois, muda. Muda, os ministros são convencidos do contrário, ou muda a composição, e aí muda. Imagina a bagunça. Então, era de acordo com a lei, depois foi de acordo com a decisão do STF, liminar, e depois de acordo com a decisão de mérito do STF, que é igual à lei anterior. Isso é uma bagunça danada. Então, o que acontece? A decisão é ex nunc, de caráter liminar, ela é ex nunc, não retroage, só da decisão em diante. Certo, gente? Isso é bem importante, tá? Isso é bem importante. Mais uma situação. Imagine, eu trouxe um exemplo para vocês. Imagine que existe a Lei A e a Lei B. A Lei A de 1999, a Lei B de 2015. Exemplo, tá? 2015. A Lei B revogou a Lei A. Trata do mesmo tema, disciplina as mesmas coisas, mas ela revogou a Lei A. Por quê? Porque ela diz, a Lei a Lei A de 99 dizia que pode ser assim, assim, assado, e a Lei B diz não pode ser assim, assim, assado, ou seja, é o contrário. Essa Lei B revoga a Lei A. Imaginem que o Procurador-Geral da República ajuiza uma ADI contra a Lei B, alegando que ela é inconstitucional. Nesse caso, tanto na liminar quanto lá na decisão de mérito, mas eu já vou tratar aqui na liminar, porque aí depois eu só digo, na de mérito também é assim, tá?
nessa decisão liminar, o que é que pode acontecer? O STF, verificando que há indícios suficientes, há critérios suficientes para considerar inconstitucional a lei B, ele pode dizer, suspenda os efeitos da lei B. Suspenda os efeitos da lei B. Para ser mais fácil ainda, imagina que é uma inconstitucionalidade formal, ou seja, teve um problema lá no processo legislativo, ou seja, ela é integralmente inconstitucional. Ainda não se tem certeza porque não é decisão de mérito, mas liminarmente o STF diz, essa lei, ao que tudo indica, é inconstitucional, porque não respeitou o processo legislativo. Quando a lei B, que tinha revogado a lei A, sai de cena, o que acontece? Volta a entrar em vigor, ou ainda que temporariamente, a lei A. A lei A. Isso é o que a doutrina chama de efeito repristinatório tácito ou repristinação tácita. Vocês já viram que não existe repristinação no direito brasileiro. Então, se fosse entre leis, lei A diz que pode, lei B diz que não pode, lei C vem e revoga a lei B. Quando a lei C vem e revoga a lei B, ela não faz renascer, ou recuperar ou entrar em vigor novamente a lei A, porque a repristinação não existe no nosso ordenamento jurídico quando a gente está falando de lei, certo? Vocês devem ter aprendido isso lá em Introdução ao Estudo do Direito. Por outro lado, é diferente o que acontece quando a gente está falando de controle concentrado, tá? Não é repristinação, mas aqui não acontece a repristinação, mas acontece o efeito repristinatório, tá? Que consta, inclusive, no material aqui para vocês. Efeito repristinatório tácito, que é basicamente dizer, se essa lei revoga essa, mas ela está suspensa ou ela é inconstitucional, desde sempre inconstitucional, se uma das coisas que ela fez foi revogar essa, portanto, quer dizer, a revogação que ela operou é inconstitucional desde que ela nasceu. E, a rigor, volta a entrar em vigor essa lei, a lei A, até então tida como revogado. Joia, gente? Importante isso também, atentar a esse elemento. Então, tratamos de ADI, de como é a liminar, a tutela de urgência na ADI, na ADC, na ADPF. Na ADPF, que tem lei própria, lei específica, a 9882, ela diz que tem a possibilidade, ela prevê, então, que tem a possibilidade do STF determinar a suspensão do julgamento, a suspensão dos julgamentos, a suspensão do andamento processual, andamento de todos os processos que versem sobre aquela matéria, tá? É o parágrafo 3º do artigo 5º que eu, inclusive, trouxe e marquei e citei aqui para vocês, está no material, tá? Esse parágrafo 3º diz o seguinte, que a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processos ou efeitos de decisões judiciais ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto na arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo decorrentes da coisa julgada. Importante aqui, gente, percebam, ali ó, o parênteses, ADI, ADIM 2231 de 2000. Essa ADI, ou por meio dessa ADI, se questiona ainda hoje, se questiona a constitucionalidade desse parágrafo da lei da DPF. Tá? Da lei da DPF, ou seja, é uma lei que trata de controle de constitucionalidade, disciplina a DPF, que é uma das ações, que foi, essa lei foi atacada por meio de uma ADI, que é uma ação de controle de constitucionalidade concentrado, dizendo que essa norma ela é inconstitucional. Essa ação ainda não foi encerrada. Tem uma liminar aí, do próprio ano de 2000, acho que do ano de 2000. O ministro Nery Silveira nem faz parte mais, muito tempo, enfim, foi concedida uma liminar, e aí não foi confirmada pelo pleno, e enfim, até 2018, 2019, voltou a tramitar essa ação, tá? Eu dei uma olhadinha lá no site do STF, voltou a tramitar essa ação, e dizendo que, olha, não tem perículo in mora, né, aquele requisito perigo da demora não existe mais, porque, afinal de contas, considerando que a ação é de 2000, nós estávamos aí em 2018, 2019, perdeu o perigo, né? Mas, enfim, a decisão se inclinou no sentido de dizer que
há que se fazer a interpretação conforme a Constituição e desse artigo, porque não é para todo e qualquer ADPF, enfim. Mas, a rigor, está em vigor, tem outros artigos, vários outros dispositivos, artigo 10, enfim, que estão sendo questionados nessa ADI, tá? Para quem quiser dar uma olhadinha lá, está para desdobrar. Se não me engano, desde 2019, 2020, agora me foge, mas ela está para parecer da Procuradoria-Geral da República. Joia? Tranquilo? Eu destaquei aqui que é a parte final. Quando se tratar de coisa julgada, a decisão da DPF não vai suspender esses efeitos, certo? Essa decisão liminar não pode suspender os efeitos. Então, imagina que teve uma sentença que, com base no artigo que o STF acha que é inconstitucional, essa sentença já transitou em julgado e determina a relação entre A e B aqui em União da Vitória, em, sei lá, em Paulo Frontin, em Curitiba, em Florianópolis, Porto União, tanto faz. Essa relação não será alcançada ou não serão suspensos os efeitos da sentença, que já foi do processo 1 ano antes, por exemplo, porque ali tem coisa julgada. Só para os casos em que foi julgado, mas ainda não transitou em julgado, tá? Ainda não transitou em julgado. Joia, gente? Espero que joia. E aí você pode me perguntar, professor, tudo bem, entendi, mas e a decisão de mérito? Praticamente tudo que eu falei aqui em termos de quórum, enfim, efeitos, se mantém, né? Não há novidades, ele se mantém aqui na decisão de mérito. Ou seja, o quórum é o mesmo, necessidade de maioria absoluta, 8 para instaurar a sessão, e se não houver o alcance do quórum, dos 6 ministros, não pode se falar em uma decisão dotada de efeito vinculante erga omnes. Na prática, o que quer dizer? Serve, de repente, como orientação aquele voto, mas algumas questões que tenham sido tratadas ali, mas não foi julgada propriamente procedente a ponto de vincular juízes e tribunais, certo? Órgãos da administração pública e assim por diante. Então, o quórum ele é necessário para, entre outras coisas, dotar de efeito vinculante erga omnes aquela decisão proferida pelo STF, tá? Até aqui nenhuma novidade, como também não temos muitas novidades no começo dessa próxima parte do nosso material. Por que não temos muitas novidades? Porque vocês bem sabem que a decisão vincula não partes do processo, porque, aliás, partes do processo não há. Né? Nós já falamos mais de uma vez que nós temos apenas legitimados o ajuizamento das ações do controle concentrado e, portanto, não se trata de efeitos interpartes, porque elas não existem. O que existem são efeitos para além do processo, ou para além dos sujeitos do processo, que propriamente não existem. Esses efeitos são vinculantes, vinculam todo o poder judiciário, com exceção do pleno do STF, todo o poder executivo, e é o poder legislativo, desde que não na sua atividade típica de legislar, nós já vemos isso. Tá? E o efeito erga omnes contra todos, contra quem sequer foi ouvido algum dia lá, nem como amicus curiae no processo, vai ser alcançado pela aquela interpretação dada pela lei, por aquela decisão do STF? Obviamente vai. Tá? Então, quanto ao aspecto subjetivo, alcança todo mundo. Quanto ao aspecto objetivo, aqui tem uma novidade. Eu já introduzi um pouquinho esse tema para vocês aulas atrás, mas eu retomo agora e a gente explicita ele de uma maneira melhor. Como assim explicita de uma maneira melhor? Existem basicamente, antes do dispositivo, tá? É inquestionável que o dispositivo vincula. Então, no dispositivo diz: julgo procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo partido X e declaramos, porque é um acordo, mas declaro inconstitucional o artigo 10 de qualquer lei. Tudo bem? Isso. Isso vincula, isso é extensível a todos, erga omnes e vinculante, portanto. Mas há questões prévias ao dispositivo.
antes de julgar, é preciso fundamentar. E na fundamentação existem questões, pelo menos 2 grandes grupos de questões. Uma dessas questões costuma-se dizer que são questões obter dicta, ou seja, são argumentos trazidos na decisão, nos votos, argumentos que conformam, que ajudam a formar o entendimento de cada ministro, questões que são importantes, mas são secundárias, são acessórias e que vão orientando, né, serve como vetor de interpretação, de forma de se deparar com o objeto da ADI, da ADC ou da DPF, certo? Elas não são determinantes, mas elas são importantes, elas caminham junto. E existe o que é propriamente determinante para o que está no dispositivo, ou seja, é determinante para a decisão. A gente diz que essa argumentação ela é composta pelos motivos determinantes. Tá? O nome já declara do que se trata, motivos determinantes. E aí vem uma discussão importante na doutrina. No obter dicta também existe, mas aqui mais. Essa questão mais importante, esses motivos determinantes são chamados de ratio decidendi, essa razão de decidir, ou seja, decido assim, dizendo que é inconstitucional, por esse, ou por esse e esse motivos. Eles são determinantes, tá? A discussão grande que existe é se, além do dispositivo, lembrando que uma decisão tem relatório, fundamentação do dispositivo, né? Se além do dispositivo, também os motivos determinantes, a ratio decidendi, e se as questões obter dicta também vinculam, ou também tem caráter vinculante. Há uma discussão muito grande sobre isso. Essa discussão é a teoria que defende que sim, que os motivos determinantes, obter dicta, já vamos chegar lá, que os motivos determinantes ultrapassam aquele processo, ou seja, vinculam, e é preciso que os órgãos do poder público, do judiciário, precisem respeitar e observar. Essa teoria é chamada de teoria da transcendência dos motivos determinantes, tá? Teoria da transcendência, ou seja, para além de si mesmo, transcende, vai para além dos motivos determinantes, os motivos determinantes da ADI, ou da ADC, ou da DPF. Isso existe, essa discussão tem na common law estadunidense, claro, mas e essa discussão é bem importante, ou é importada para nós, né, importante e importada, da doutrina alemã, que eu até coloquei o nome, o Tragenden Gründe. Essa discussão, quais são os motivos ou fundamentos determinantes, tem um errinho ali no material com os parênteses ali, mas enfim, de acordo com essa teoria, tanto o dispositivo quanto os motivos determinantes, o ratio decidendi, são vinculantes, certo? O STF, durante algum tempo, adotou essa teoria, entendeu que é adequado e aplicava. Porém, com o passar do tempo, isso foi se modificando de tal maneira que o STF tem se inclinado, eu coloquei alguns exemplos ali, esse RCL são reclamações. O que é reclamação? Uma reclamação é a possibilidade de uma parte que tenha sido ofendida ou prejudicada, vamos imaginar, por uma decisão de um juiz ou de um tribunal, que desrespeita uma decisão já proferida pelo STF em sede de controle de constitucionalidade concentrado, certo? Por quê? Porque se vincula a todos os juízes e tribunais, e um juiz desrespeita, imagina, julgou em 2015 uma ação, e hoje, em 2020, simplesmente o Tribunal de Justiça ignora aquele julgamento e não aplica. Cabe contra o tribunal, cabe contra o juiz, eventualmente, reclamação direto ao STF, tá? O STF vem se inclinando no sentido de dizer que o dispositivo vincula, entretanto, é muito perigoso e há que se tomar muito cuidado com a atribuição de efeitos vinculantes também aos motivos determinantes. Porque muitas vezes eles, ao saírem de cena, ao saírem daquela ação, do controle concentrado abstrato, numa situação específica, talvez elas
essas questões, ou os motivos determinantes, percam a razão de ser. E, portanto, simplesmente tentar fazer um espelho entre entende que o motivo determinante é igual aqui, ele simplesmente desvirtuaria. Então, o STF tem caminhado nesse sentido. Há uma crítica fortíssima do Lênin Streck contra essa, eu fiz um adendo ali para vocês, contra essa posição, dizendo o seguinte, nenhuma decisão, nenhum dispositivo, portanto, surge do nada. E isso significa dizer que é indissociável, é inscindível o dispositivo da sua fundamentação. É inscindível o dispositivo de sua fundamentação. A fundamentação, aliás, é condição de possibilidade do dispositivo. E, portanto, eles precisam ser entendidos dentro dessa lógica. Lembrando-se, portanto, do círculo hermenêutico. Vocês trabalharam isso em hermenêutica com o professor André, tenho certeza. Então, essa ideia de círculo hermenêutico, inclusive de respeito à tradição, por quê? Porque se juízes e tribunais passam a observar o dispositivo, mas desrespeitam os fundamentos, desrespeitam o que embasa aquela decisão, no final das contas, se desrespeita a tradição. Uma tradição jurídica criada, que de observação obrigatória, não apenas um indicativo, né? Então, que serve como elemento pré-compreensivo, inclusive para as futuras decisões, isso é importante, que aí nós vamos falar na chamada, na tal da aplicácio. Não há momentos distintos entre o interpretar e o aplicar. A própria aplicácio envolve todo esse processo. Portanto, não se pode falar em um dispositivo sem fundamentação, de tal modo que não se pode falar que se aquele dispositivo vincula, sem que vincule também aos juízes e tribunais os seus respectivos fundamentos, porque isso seria basicamente cindir, ceifar, cortar, dividir o que é indivisível, né? O que é absolutamente parte de uma coisa só, e não simplesmente aquilo dividido, cortado, fragmentado em caixinhas, porque a partir do momento que você retira isso, você impossibilita o próprio processo compreensivo. Tá? Então, muita atenção a isso. O STF vem entendendo nessas reclamações, citei algumas ali para vocês, nesse sentido, mas há críticas fortes na doutrina, e talvez dos autores, se não o mais importante, obviamente um dos mais importantes disso, não há dúvida, faz uma crítica a esse tipo de posicionamento. Tá? Ponto. Então, tratamos da ação, quais são os legitimados, sabemos quem são, tratamos de eventuais decisões em caráter liminar, de tratar de tutelas de urgência, tratamos da decisão, tá? Tratamos da decisão, até que ponto ela é vinculante, ou seja, vinculante no aspecto subjetivo e também relativamente ao aspecto objetivo, e aqui a gente precisa entender qual é a eficácia no tempo, especialmente no tempo aqui, nesse tópico que nós vamos trabalhar. Como nós já vimos, uma decisão proferida em controle concentrado, ela pode tanto, e em regra é isso, retroagir, então, diferentemente de uma decisão em caráter liminar, que como regra não retroage, a decisão de mérito, em regra, retroage, efeitos ex tunc. Eventualmente podem ser modulados os efeitos, por razões de segurança jurídica, e nós já vimos sobre isso, é possível, então, que os efeitos sejam ex nunc, e, portanto, não retroajam. Então, tudo que ficou para trás é válido, ponto, não se discute, embora fosse inconstitucional, mas por razões de segurança jurídica é preferível que seja só da decisão em diante. Lembrando que a decisão não vai transitar em julgado, tecnicamente não tem um prazo para trânsito em julgado, porque não tem recurso contra ela, só embargos da declaração, a gente já viu isso, né? E também é possível efeito pró-futuro, ou seja, o STF designar uma data futura na qual começará a valer a sua própria decisão, e, portanto, não mais valerá, ou valerá de outra forma, será interpretada de outra forma, aquela lei ou aquele ato normativo que foi objeto da decisão do STF. É o efeito pró-futuro. Então, ex tunc retroage, ex nunc não retroage, está travado aqui, daqui em diante, e pró-futuro é aquilo que já começa em momento posterior. Em quaisquer dessas situações de modulação de efeitos, ex nunc ou pró-futuro, a modulação dos efeitos, que é o nome que a gente dá para esse fenômeno,
ela precisa ser aprovada por pelo menos 2/3 dos ministros. 2/3 dos ministros. Se não houver essa aprovação, ela retroage, a decisão retroage, certo? Tranquilo, gente? 2/3 dos ministros. É previsão, tá? Previsão de ambas as leis, tanto da ADI e da DC, quanto da DPF. Necessidade de 8 ministros, portanto, para modular. Muitas vezes, ou algumas vezes, acontece, inclusive, de haver sessões separadas. Primeiro, decide se é constitucional ou não, e em momento futuro, momento posterior, vai se decidir sobre a modulação dos efeitos. Por quê? Porque às vezes a própria modulação dos efeitos é tão complexa, tão difícil, que analisar tudo de uma só vez é perigoso. É melhor ouvir todos os ministros e ministras, é melhor decidir de uma vez e aí depois modular os efeitos. Tá? E depois modular os efeitos. Às vezes acontece uma demora grande, um hiato aí entre a decisão e a modulação dos efeitos dessa decisão. Joia, gente? E caminhando já para o finalzinho aqui da nossa aula complemento, tudo que vocês já viram. Tá? Quais são as técnicas de decisão? Basicamente, tem duas possibilidades. Possibilidade 1, declaração de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo ou ato do poder público. Né? Já vimos isso. Declaração de inconstitucionalidade. E existe a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. E do que a gente trata aqui? A gente trata aqui de interpretação conforme a Constituição. Então, a declaração de inconstitucionalidade não será do artigo. Vamos imaginar o artigo 10 da Lei A. O artigo 10 da Lei A, ele é constitucional. No entanto, ao longo do tempo se percebeu que predominantemente se colocaram duas interpretações. A interpretação 1, a interpretação 2, sobre a lei, sobre o artigo X, o artigo 10 da Lei A. O STF vem e diz, a interpretação 2, ou a segunda interpretação, é inconstitucional. Deve ser lido esse artigo à luz dessa interpretação A. Ou de outra que ele venha dizer, nem A, nem B, mas C. Então não reduz uma vírgula sequer do artigo, mas diz que a interpretação conforme a Constituição é esta, definida pelo próprio STF. Tá joia? Então, declaração de inconstitucionalidade não da própria lei, mas da interpretação ou das possíveis interpretações sobre a lei ou sobre o dispositivo legal. Joia? E ainda, então essa é sem redução de texto, ou ainda com redução de texto, essa mais clássica. Diz, olha, essa lei é integralmente inconstitucional, ou esse artigo é integralmente inconstitucional. A gente diz que é redução total. Ou às vezes, essa lei ou esse dispositivo legal, esse inciso, esse parágrafo, caput, às vezes é apenas parcialmente inconstitucional, ou seja, tem uma palavra que torna inconstitucional. O que é que pode o STF fazer? Declarar inconstitucional aquela palavra. Não pode alterar o sentido procurando legislar, mas pode dizer que aquela palavra torna inconstitucional. E aí, sem ela ou sem aquela expressão, se torna constitucional, né? Se torna constitucional. Joia? Então, sem redução, com redução parcial ou total. E ainda existe a possibilidade da inconstitucionalidade por arrastamento, aquilo que não é o objeto propriamente da ação, mas que é arrastado como inconstitucional. Por quê? Porque mantém uma relação de dependência com o objeto do processo. Quando eu digo objeto, eu estou dizendo o objeto dessa ação é o artigo 10 da Lei X, tá? Ou da Lei A, para ficar, se não ficar X e 10 ali, o artigo 10 da Lei A, esse é o objeto da ação, certo? Ele é o objeto. Inconstitucionalidade por arrastamento é ou um artigo da mesma lei, por exemplo, pode ser de outra, mas vamos imaginar da mesma lei, o artigo 15 da mesma lei que diz, será feito assim de acordo com o artigo 10 desta lei, a gente diz que aquele artigo 15 que só serve à luz da existência do artigo 10, se o artigo 10 sai de cena porque é declarado inconstitucional, por arrastamento o artigo 15 também, tá? O artigo 15 também. É por arrastamento horizontal, por quê? Porque tanto o artigo 10 quanto o artigo 15 estão no mesmo grau hierárquico, ou seja, eles se encontram
no mesmo plano horizontal, não há prevalência de um em relação ao outro. Joia? Mas há essa dependência, essa vinculação, essa ligação entre eles. E, por outro lado, a inconstitucionalidade por arrastamento vertical, aí sim é o oposto à hierarquia entre essas normas. E aí o exemplo clássico é declarado inconstitucional o artigo 10 da Lei A, se tem um decreto, tá, presidencial que regulamenta e diz que o prazo para ou os requisitos, observados os requisitos do artigo 10, far-se-á assim, nessa situação, considerando que um artigo do decreto apenas serve para regulamentar o que foi e está vinculado, ligado, então, a esse artigo 10 da Lei A, que foi declarado inconstitucional, ao perecer o artigo 10, o seu acessório também perece, também é tido por inconstitucional, também é arrastado por essa onda que tenta reconstitucionalizar o direito, para brincar no finalzinho da nossa aula. Joia, gente? Era isso por hoje. Encerramos aqui a nossa gravação, tá? É um material complementar para vocês. Qualquer dúvida, sigo à disposição, como sempre, seguir. Boa preparação para as provas e assim por diante. Tá joia, gente? Um abração.